Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa aula de empreendedorismo, tá? Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, só um instante. Aqui, compartilhar. Se puder, só me dar um aviso aí se apareceu a tela para vocês. Pode ser no chat ou pode ser no microfone, só para ter a garantia que vocês estão vendo. Apareceu, professor. Maravilha, obrigado. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente falar de empreendedorismo, falar um pouco sobre inovação, tá? E a inovação, ela é algo muito importante dentro do processo de empreendedorismo, porque, como é que eu posso dizer? Ela é a chave, né? Ela é a questão fundamental que justifica, né, uma startup. Então, uma startup pode fazer o que outras empresas já fazem? Poder até pode, mas se ela for fazer exatamente a mesma coisa, não há razão do porquê ser uma startup, tá? A não ser que ela vá pegar um determinado produto, um serviço, e ela vá dar ela vá criar um valor, ela vai criar uma melhoria em cima disso. E essa melhoria, ela pode ser das mais diversas possíveis. Pode ser desde a melhora na qualidade da entrega desse produto ou desse serviço, da melhora de entendimento desse produto ou desse serviço, da desburocratização, né? Ou seja, tornar o processo mais acessível, o produto ou o processo mais acessível às pessoas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, o que é a inovação. A gente vai falar um pouco da invenção versus inovação. A gente vai falar um pouco dos tipos de inovação, gestão da criatividade individual, gestão da criatividade empresarial e vamos falar um pouco do funil de oportunidade, né? O funil de oportunidade tem um ditado que a gente olha pelo buraco da fechadura e enxerga o mundo. Abre a janela e não enxerga o mundo, né? Algo mais ou menos assim, tá? Mas a gente vai falar de uma forma bem simplista aí, tá bom? Então vamos lá. Opa. Então vamos lá. Quando a gente pensa então em inovação, a gente pode pensar em um monte de coisas, tá? Mas basicamente, o que é o processo de inovação? O que é inovação? É o sucesso na introdução de um novo produto ou um novo serviço no mercado, né? Ou na introdução de um novo sistema ou método na organização. Então perceba que inovação, ela pode ser um produto, ela pode ser um serviço, ela pode ser uma forma diferente de dar uma aula, por exemplo, né? Então o professor ele está acostumado a dar aula usando a lousa, beleza? Aí um belo dia ele resolve inovar na aula dele. Então ele não vai mais fazer a aula dele só na lousa. Ele vai mesclar a aula na lousa dele com uma atividade dinâmica. Isso é uma inovação, tá? Então, muitas vezes, a gente não está mudando, a gente não está criando um produto, um serviço novo, ou um método novo. A gente está só aperfeiçoando. E isso é muito legal, porque, por exemplo, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma mala, né? Uma mala de viagem, por exemplo. E aí, ó, vamos fazer uma análise dessa aqui do lado. O que essa mala aqui tem de diferente? As únicas coisas que ela tem de diferente, ela tem aqui a alça dela, né? Uma alça que eu posso segurar, e basicamente as rodinhas, né? As rodinhas aqui. Mas concorda comigo que ambas, as duas não são malas? Não são mala? As duas são mala. As duas. Então, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um processo de inovação.
inovação, né? Esse processo de inovação, ele pegou a mala tradicional, né? A mala antiga mala, por assim dizer, né? A mala tradicional e acrescentou a ela rodinhas, tá? Acrescentou uma alça. Não foi criado um novo produto, mas foi criada uma inovação de um produto que já existe, certo? Então perceba que a inovação é isso, tá? É um exemplo de inovação, tá bom? Então é uma forma de inovar, tá? Muitas vezes eu não preciso criar um produto novo, é só pegar alguma coisa que já existe e entender o problema que tem esse produto e tentar aplicar essa melhoria, né, que vai tornar esse produto diferenciado, por exemplo. Tá bom? Então, a gente pode quer ver um exemplo bem interessante. Eu até estava falando, acho que segunda-feira à noite, que eu dou aula para o pessoal da especialização à noite. Eu estava falando do chinelos Havaiana. O que é o chinelo Havaiana? O chinelo Havaiana é um calçado, né? Perfeito. Mas o que aconteceu com o chinelo Havaiana ao longo do tempo? É muito interessante, porque quando eu era moleque, eu usava os únicos chinelos Havaiana que tinha era o que tinha a sola azul clarinha e o solado dele ali branco. E tinha um outro, se não me falha a memória, que era preto, né? A borracha era preta e o solado era branco. Então você tinha o solado preto, a borracha preta com o solado branco, e tinha a outra oferta que era o solado um azul, parecia um verdinho claro, né? Ele lembra esse verdinho aqui, ó. Ele lembrava esse verdinho aqui, né? E o solado branco. E usar chinelo havaiana é incrível, pessoal, mas era assim, tá? Usar chinelo havaiana é para quem não tinha tênis, para quem não tinha sapato, né? Infelizmente. E o que acontece? Só que hoje, e quanto que custava uma chinela havaiana? Era a coisa mais barata do mundo. Era a coisa mais barata. Se fosse talvez ver o preço hoje, talvez um chinelo havaiana custasse aí uns 10, 12 reais. Ok? Não que não tenha chinelo havaiana que custe algo próximo disso. Eu não faço nem ideia quanto custa. Se alguém quiser contribuir aí quanto custa um chinelo havaiana básico, né? Coloca aí pra gente no chat, só para recordar a lembrança. Mas existem chinelos havaiana que custam um absurdo, né? Custam na casa aí dos seus, sei lá, 80 reais, 100 reais. Por que isso? Porque a empresa havaiana, ela agregou valor ao seu produto. E o que ela mudou no seu produto? O que ela colocou no seu produto para dizer que agora o seu produto não vale mais 15 reais, vale 100 reais? Ela agregou uma imagem, ela colocou um artista usando isso. Então, ela mudou, ela deu um ar de exclusividade para o chinelo. Ela deu um ar de status para esse produto. E, de certa forma, ela inovou, porque ela tem vários produtos no seu portfólio. Você tem hoje Havaianas com solado florido, estampado. Eu lembro até de uma aqui agora não dá mais, mas aqui em Sorocaba tem um shopping grande, o shopping Iguatemi, né? E que lá, eu nem sei se existe mais, porque faz muito tempo que eu não vou no shopping. Acho que vai fazer, tirando a pandemia, que nós já estamos praticamente no segundo ano, já fazia acho que uns 5 anos que eu não ia em shopping, tá? Mas eu lembro que tinha uma loja da Havaiana que ela personalizava o solado da sandália, do chinelo. Você poderia pegar ali, então tava ali o casal de namorado passeando ali e tal, batia uma foto e em questão de, sei lá, em questão de minutos, né? Você colocava a foto que você quisesse ali na sola, né? Na sandália. É muito legal, inovou. Então você deu um ar diferenciado, né? Para a sandália, você deu um ar profissional, o que ajudou a valorizar, tá? Mas continua sendo o mesmo produto. Você apenas inovou na forma como você entrega agora esse produto. Você deixou ele, vamos dizer assim, mais bonito, né?
mais visível, tá bom? Mas vamos lá. Bom, e aí nesse processo, a gente tem duas coisas interessantes, né? A gente tem a questão da invenção e da inovação. Já ficou claro para vocês o que é, nessa fala minha aí pouquinho, já ficou claro o que é inovação, né? E o e invenção, então, vamos dizer assim, está quase que do outro lado, no extremo da inovação. Então, o que eu coloquei aqui de texto para a gente? Nem toda descoberta leva a uma invenção e nem toda invenção leva a uma inovação, tá? Então, inovação é quando eu melhoro alguma coisa que já existe, tá? Invenção é inventar alguma coisa nova, tá? Por exemplo, a vacina do Covid, ela não é uma invenção, ela é uma inovação. Por quê? Ela pegou a partir do código genético lá do vírus e encontrou uma fraqueza, né? Encontrou uma fraqueza. E é nessa fraqueza que eu fiz a inovação de uma vacina, tá? A invenção é algo muito maior, é algo que não existe, né? Agora, pare para pensar, o que não existe? É até difícil para nós simples mortais pensar o que não existe, porque nós somos muito limitados. E aí eu vou falar um pouco lá na frente que isso tem a ver com a criatividade, né? Com a criatividade. Nós não exploramos a criatividade. E por que nós não exploramos a criatividade? Porque nós não fomos ensinados a ser criativos. Uma disciplina que ensina a gente a ser criativo na escola e que nós não damos a importância é a disciplina de artes. A disciplina de artes é ela que oportuniza nós a sermos criativos. Então, quando a gente. Só que a gente não dá valor à disciplina, né? E a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa habilidade potencializada. Nós temos ela quando a gente é bem criança, haja vista que a gente inventa, né? Quando a gente é muito criança, a gente inventa amigo imaginário, a gente inventa histórias, né? Então, isso é inovação, tá? Isso é inovação, tá? Ou melhor, isso é invenção. A inovação é quando eu pego alguma coisa que já está pronta, como, por exemplo, a mala que eu dei ali de exemplo no início, tá? Muito bem. E aí, ó, vamos pensar então um pouco nos tipos de inovações, que eu trouxe aqui alguns tipos de inovações que a gente pode encontrar no universo, no mundo. Então, eu tenho as inovações de produto, um exemplo da mala ali que foi colocada a rodinha. Eu tenho um exemplo de inovação organizacional. Então, hoje, nós estamos organizando a linha de produção com base nessas regras. Porém, a gente agora entendeu que veio um colaborador novo, o colaborador apresentou uma nova forma de organizar isso, e isso agora melhorou bastante, né, o processo. Então, isso é um nível de organização, isso é uma inovação, tá? Uma inovação no marketing, né? Uma inovação no marketing. Então, eu tinha, por exemplo, a gente vai falar um pouco de marketing mais na frente, mas eu tinha o marketing que era panfletado, o marketing que é panfletado. Aí eu tenho hoje o marketing digital, é uma inovação, porque estou pegando aquilo que era no panfleto, aquilo que era no papel, no jornal, e estou dando uma nova visão para ele, tá? A inovação de processos, né? Então, a modernização de um processo, tá? A melhora de um serviço, ok? Então, por exemplo, a minha internet é ruim, mas aí eu reclamei lá e, e aí a operadora falou, não, nós agora temos um novo equipamento e nós agora estamos com um produto melhor, né? Um negócio com melhor qualidade de velocidade, não cai. Então, isso é uma inovação, tá bom? Então, perceba que a inovação, ela tem várias frentes, tá? Ela tem várias formas.
O jeito mesmo que nós estamos fazendo essa aula agora, ela é uma inovação. Imagine se nós não tivéssemos a opção de dar essa aula de forma remota, né? Todos nós estaríamos parados até agora, né? Em virtude dessa situação, tá? Mas é uma forma de inovar também. E aí, a gente chega num contexto aqui muito bacana, que é a questão da criatividade. E como eu falei para vocês, a criatividade é um processo muito importante, tá? Muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa é criativa, né? Por que ela é criativa? Porque ela está sempre pensando em formas alternativas de contornar aquele problema ou de resolver uma situação, tá? Então é uma pessoa criativa, uma pessoa que está buscando sempre formas diferentes de inovar, tá? E essa criatividade, ela é importante nos seres humanos para que a gente possa desenvolver algumas habilidades. E nesse processo, eu preciso aprender a gerir, ou seja, a criar a gestão de a criatividade, né? Então, eu como futuro empreendedor, como é que eu faço a gestão dessa criatividade, ok? Então, para gerir a criatividade, é inovar, né? É preciso, então, para que eu possa gerir a criatividade e a inovação, eu preciso ter ideias. E como é que eu tenho ideias, Flávio? Né? Eu preciso identificar as boas ideias, mas como é que eu identifico as boas ideias? E eu preciso trabalhar as ótimas ideias, né? Então, tem uma passagem aqui do Albert Einstein que ele diz o seguinte: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a ter o seu tamanho ideal. O que ele está querendo dizer aqui de forma bem simplista? Nós precisamos ter a mente aberta, né? Então, nós precisamos nos dar a oportunidade, nós precisamos nos oportunizar de dar, como é que eu posso dizer? De nos dar a oportunidade de poder enxergar as coisas de uma forma diferenciada, né? Enxergar as coisas com outro olhar. E como é que nós fazemos isso, né? Como é que nós podemos enxergar as coisas, então, de uma forma diferente? Bom, não existe segredo, né? Cada um tem o seu método, mas algumas coisas que podem ajudar. Leitura. Leitura é o processo mais indicado para que a gente possa desenvolver a criatividade, a inovação. Por quê? Porque quando a gente está lendo, a gente está fazendo um exercício mental muito forte. A gente não percebe, mas é um exercício muito forte para poder visualizar a visão que o autor teve para a letra. Então, olha só, o autor, ele sonhou, ele visualizou aquilo. Então, ele pega aquela imagem e transcreve aquilo num texto. E quando eu leio esse texto, eu estou tendo um esforço de visualizar o que ele viu. Só que nem sempre, e é bom que isso aconteça, que eu não enxergue exatamente a imagem que ele enxergou. Eu vou enxergar essa imagem que eu estou lendo com base na minha vivência, na minha trajetória, na minha percepção. E é aí que está a beleza, né, da criatividade. Eu vou conseguir enxergar o que ele enxergou e um algo mais. É aí que vem esse plus, que é a invenção, né? É esse algo mais que vai fazer a diferença, tá? E nem todas essas ideias que eu tive a partir de um processo de leitura ou de imersão, nem todas as ideias são boas, né? Haja vista quando a gente era criança, começa a pensar as coisas, as peripécias que a gente fazia, nem todas foram boas ideias, né? Então, mas como é que eu identifico quais são as boas ideias? Bom, primeiro eu preciso refinar essas ideias. Eu preciso trabalhar essas ideias. Eu preciso organizar essas ideias.
essas ideias elas têm que estar alinhadas a um determinado propósito. Então, por exemplo, se eu estou alinhado a um propósito de fazer um TCC, então eu preciso reunir uma literatura que vão trazer ideias que podem ser boas ideias que eu posso complementar para o meu trabalho, para o meu TCC, tá? E a partir do momento que eu pincelei essas boas ideias, né, essa literatura, eu preciso agora trabalhar nelas. Porque a partir desse universo, as que eu elenquei, elas são ótimas. E agora eu preciso trabalhar nelas, tá? E é assim que a gente faz a gestão da criatividade e da inovação, tá? De forma individual, né? Então aqui tem um exemplo, né? Eu escrevi aqui, né? É o que eu falei, né? Só que está escrito. Precisa ser estimulado por boas ideias, né? Então, o estímulo muito bom é por livros, né? Assistir filme também dá, mas o livro vai te dar um ganho maior. Conversar, interagir com as pessoas é ótimo também, tá? Agora, a gente precisa também filtrar, né? Quais são as pessoas que a gente vai interagir e quais são as conversas que nós vamos interagir. Eu costumo muito falar o seguinte: antes de eu começar a trabalhar no Instituto Federal, eu interagia com determinadas pessoas. Então eu trabalhava no banco, e eu interagia com pessoas que pensavam e trabalhavam em prol do banco. Então, os meus insights, as minhas criatividades, elas estavam confinadas dentro daquele arcabouço. Quando eu, Flávio, entrei no Instituto Federal e conheci o professor Carlos, conheci o professor Gerson, conheci o professor Wilton, conheci a professora Daniela, muitos desses, entre outros que vocês conheceram e outros que vocês não conheceram, o que eram as conversas? As conversas eram de diversos assuntos. Então, o meu nível de criatividade aumentou bastante. Por quê? Porque cada um desses professores, desses colegas de trabalho, cada um tem um interesse próprio. E quando a gente conversa, as pessoas se sentem motivadas a falar daquilo que elas gostam. E quando elas falam daquilo que elas gostam, você não absorve tudo, mas você absorve uma parte. E essa parte que você absorve é o que te interessa, por assim dizer, é o que te atrai nesse processo. Então, interagir com pessoas diferentes é muito bom para o processo de criatividade, tá? Ele ajuda a gente a ter novas ideias, ok? Então, essas pessoas, muitas vezes, quando elas conversam conosco, elas têm uma parte da ideia, uma parte do quebra-cabeça que está faltando para completar a minha ideia, tá? Isso é muito legal, tá bom? Então, aqui, né, temos muitas ideias durante o dia, mas nem todas são aplicáveis. Então, buscar uma forma de armazenar e guardar essas ideias que são aplicáveis é uma forma de gestão. Eu, por exemplo, eu costumo ter no carro, parece coisa de louco, no carro eu tenho um caderninho lá. Agora não precisa tanto, né? Agora eu tenho um celular razoavelmente bom, que dá com bloco, mas eu tinha um celular antes que era muito ruim, não dava para você criar um bloco de notas, né? Hoje não, eu tenho um celular que dá para fazer isso, mas o que eu faço? Então, às vezes, eu estou no trânsito e aí me vem uma ideia de um projeto, de alguma coisa bem louco. Aí o que eu faço? Eu abro o celular ali, paro, se eu estou dirigindo, eu paro, pego um bloquinho de notas e escrevo da forma que eu quero, né? Sem concordância. Eu escrevo ali na hora, só para mim não perder o insight. Porque daí, quando eu for olhar aquele bloco de notas, isso está gravado em alguma parte perdida lá da memória, e isso ajuda a resgatar, tá? Então, aí eu pego tudo isso e depois eu transcrevo isso, eu transfiro isso para um arquivo texto que eu tenho no computador, que tem um monte de ideias minhas lá, tá? Mas é uma forma de gerir essas ideias, é uma forma de você organizar, tá bom? Uma forma de gestão. E como é que eu faço para ter boas ideias? Bom, algumas delas eu já falei.
o possível adjacente, né? A um passo de nós. Ou seja, basicamente, quem são as pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente também tem um conceito chamado as redes líquidas, né? Relacionar com pessoas diferentes. É o que eu falei para vocês. Quando eu fui para o Instituto Federal, eu comecei a conhecer pessoas diferentes. E toda vez que a gente entra numa turma de alunos novas, numa turma nova, tem alunos novos. E esses alunos têm uma história de vida, têm uma trajetória. Então, quando a gente conversa, trazem novas informações. Isso é o que a gente chama de redes líquidas, né? Então, sempre está conversando com pessoas diferentes. Intuição e pensamento flexível, ou seja, não se restringir. Intuição também, quando você tem intuição, a intuição também pode ser uma ideia interessante, tá? E ter um pensamento mais aberto, mais flexível. Serendipidade, eu nem consigo falar direito, mas basicamente é a capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso. Você está dirigindo no trânsito, por exemplo, e vem aquele pensamento porque você viu alguma coisa. Ou você está no ônibus e tirando aquele cochilo, indo para o trabalho ou para a escola, indo ou na volta, te vem um pensamento ali na hora. E um bem legal também, que é muito legal e que a gente tem muito medo de correr, de passar por ele, são os erros, né? Os erros, eles são uma parte importante desse processo para poder também aprender a inovar. Então, se a gente não errar, a gente não aprende. Se a gente não errar, a gente não inova, tá? Então, aprender com os erros. E exaptação. Uma estrutura previamente existente, né, pode ser exaptada para uma nova função. Então, por exemplo, uma sala de aula. Então, a gente hoje vai ter aula de ABC. Aí, de repente, o professor percebe, pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto que está rodando o mundo, vamos falar sobre a intenção da China em criar uma estação espacial. Aí você fala, nossa, que doideira, né? Mas perceba, quando a gente começa a falar, a gente começa a construir, e as pessoas começam a participar desse debate, começam a vir informações. E cada um traz um pedacinho de informação que vai ser uma grande informação que vai ser compartilhada com todo mundo ali agora, tá? Esse é um exemplo. Como ter boas ideias individuais? Leitura, viagens, né? Você quando viaja, você conhece pessoas diferentes, pessoas que vivem diferente, né? E consequentemente você vai absorver alguma coisa. Estudos, né? O estudo vai te ajudar nesse processo. Conversas, assistir filmes ou documentários. Eu gosto muito de documentários, particularmente. Conhecer lugares novos, né? Fazer trajetos novos. Eu estou sempre, tudo bem, quem vai de ônibus, às vezes não tem essa prerrogativa, mas de repente, se você vai de bicicleta, está acostumado a fazer um caminho, pega um outro caminho. Eu, às vezes, faço isso com carro, né? Então, às vezes, eu vou por um caminho e volto pelo outro, tá? E, às vezes, eu faço uns caminhos diferentes. Quando a minha esposa está comigo, ela fala, mas por que você está vindo por aqui? Ah, sei lá, eu estou vindo por aqui e estou vindo por aqui, né? Mas por quê? Porque o cérebro nosso, pessoal, o nosso cérebro, ele é vagabundo, tá? Ele é preguiçoso. Se a gente não começar a exercitar o cérebro, ele fica muito preguiçoso. E fazer um caminho diferente vai forçar o seu cérebro a pensar, eu tenho que parar aqui, eu tenho que virar aqui, e aí você começa mentalmente a imaginar o caminho, tá? Expor-se a novas experiências, né? Então, eu não gosto disso, mas você já tentou? Você já experimentou, né? Então, lógico que não vai se expor a experiências que vão causar dano à sua pessoa, mas praticar experiências que podem lhe trazer bem,
que vão lhe trazer um aprendizado, tá bom? Que nem eu, por exemplo, eu tenho, eu já falei aqui em casa que quando eu terminar meu mestrado, tentar o doutorado, eu vou aprender como se faz cerveja. Para quê? Sei lá, quero aprender como é que faz cerveja. É uma ideia, entendeu? Vou me dar essa experiência, tá? E existem várias coisas, né, que dá para a gente fazer, certo? Então tem muita coisa que exercita. Eu descobri recentemente que fazer crochê exercita o cérebro muito, né? Eu não sabia disso. Fazer crochê, uma dica muito interessante. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Vamos lá. Para ser inovador, então, o que eu posso fazer? Então, o que eu tenho? Quais as dicas que eu posso fazer para ser inovador? Bom, basicamente, quando a gente lê a literatura, ela traz três coisinhas para a gente, né? Então, são três ingredientes básicos para que eu possa ser um inovador. Eu preciso conhecer culturas, né? Então, cultura, conhecimento sobre diversas culturas. Então, eu preciso ter conhecimento de diversas culturas, tá? Eu preciso entender o todo. Eu preciso ser proativo, ou seja, eu preciso ter iniciativa própria. E eu preciso adquirir o hábito de inovação, tá? Então, eu preciso buscar essas coisas, tá? Basicamente, são essas três coisinhas aqui, de forma bem simplistas, que nos ajudam a ser inovadores dentro de um determinado processo. Falei da criatividade individual, mas como é que eu cuido da criatividade na empresa? Ah, professor, mas por que eu quero saber da empresa? Bom, você pode ter um colaborador que é criativo na empresa. E como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu, né, continuo mantendo esse ambiente favorável à criatividade? Bom, tem algumas dicas. Então lembre-se, as empresas não tomam, né? Lembre-se, empresas não tomam, né, decisões. Quem toma decisões são as pessoas. Então, quem vai tomar a decisão na empresa é a pessoa. Então, por isso que a pessoa tem que ser criativa, né? Empresas não são criativas, né? Quem cria e toma a decisão são as pessoas. Então, quem tem que ser criativo é o colaborador, é a pessoa, é o elemento humano que ali está, né? E como é que eu faço então isso? Como é que eu, proprietário da empresa, ou que estou montando uma empresa, faço a gestão dessa criatividade? Bom, primeiro eu tenho que ter um ambiente favorável a isso. Eu tenho que ter um ambiente que proporcione as pessoas a terem criatividade. Ah, professor, então agora nós vamos deixar uma parede branca lá, aonde cada um pode colar um papel com o pensamento do dia? Ou o que ele está sentindo? Sim, por exemplo, né? É uma forma. Porque, de repente, se você está meio chateado hoje, porque você brigou com um parente, ou brigou com o namorado, ou com a namorada, ou brigou com o pai, ou com a mãe, e você refletiu, puxa, né, eu podia ter sido um pouco mais flexível, e aquilo tá te deixando um pouco chateado, não tem coisa melhor do mundo que você escrever no papelzinho e colar em algum canto. Parece que você tira, né, um pedaço disso. E aí, só que daí você não coloca o seu nome. Aí alguém vai lá e lê, pode ser que essa pessoa passou por isso ontem. E aí ela coloca um bilhetinho lá, uma resposta, né? Uma mensagem ali, aí você vai lá na hora do café, dá uma olhada, olha que bacana, né? A pessoa passou por isso, ela resolveu dessa forma. Esse é um ambiente favorável, um ambiente onde as pessoas têm a oportunidade de conversar, não principalmente sobre o trabalho, dividir os problemas. Olha, eu estou com dificuldade aqui. Você já passou por isso? Você sabe como é que você resolveu, né? Você já viu isso? Não vi. Mas espera aí, vamos perguntar para quem talvez já tenha visto isso, como é que resolveu, tá?
Ou se nunca aconteceu isso, como é que nós vamos resolver, né? Isso é tornar um ambiente colaborativo, favorável, né? Ter um ambiente, uma plataforma que incentive as ideias, ok? A cultura organizacional que proporcione a criatividade e a inovação. Então, eu preciso criar uma cultura, um ambiente que me dê, empresarial, que dê essa possibilidade, tá? As empresas têm necessidades, entendeu? As empresas têm necessidade de necessidades diferentes, de acordo com o tamanho delas, de acordo com a estrutura organizacional que elas têm e a natureza delas, certo? Então, se for uma empresa pequena ou grande, se for uma empresa estruturada de forma linear ou de forma hierárquica, ou se for do tipo staff, né? Se for familiar, a natureza dela é produzir alimentos orgânicos, é produzir refrigerantes, né? Como empresas grandes e pequenas reagem a novas ideias. Então, como é que essas empresas, e aqui é uma questão importante, como é que as grandes e pequenas empresas, elas reagem a uma nova ideia? Como é que elas enxergam quando vem uma nova ideia para mim, tá? Então, é uma questão interessante. Nem todas elas respeitam ou têm essa, vamos dizer assim, essa percepção, né? Vamos lá, continuando aqui. Não basta ter boas ideias, né? É necessário relatar, registrar para que possam ser filtradas e trabalhadas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, algumas empresas colocam lá caixinha de sugestão. Deposite aqui sua sugestão. O que é essa caixinha de sugestão? É uma das formas da empresa de falar para os seus colaboradores: olha, se vocês têm boas ideias para desenvolver uma determinada tarefa aqui dentro da empresa, deposite ela aqui, tá? Perguntas que podem ser feitas. A ideia é factível? Né? A partir do momento que eu tive uma ideia e que eu registrei, aquela informação que eu falei para vocês. Você está lá no ônibus, teve uma ideia? Anota ela. Depois você faz essas perguntas. Será que essa ideia é factível? Se ela não for factível, é possível tornar ela de que forma? Ah, não, ela é sim, ela é factível. Deve-se planejar o desenvolvimento da ideia. Então, a partir do momento que essa ideia é factível, quais são os passos, as etapas, a estrutura que eu vou ter que desenhar para organizar essa ideia para que ela possa ser colocada em prática? Ok? Vamos lá. E aí, a gente chega aqui quase no final da aula, no último conceito interessante, que é o funil das ideias. O que é um funil, pessoal? O funil é isso mesmo. É ele afunilar, entendeu? É ele afunilar as ideias. As ideias, né? As ideias estão entrando aqui, ó. E aí, nem tudo eu vou usar. Nem tudo é aplicável, nem tudo é factível, né? Então, eu preciso executar esse processo aqui, ó, de análise. Eu tenho a ideia? Tenho. Registrei a ideia? Registrei. Avalie as oportunidades. Quais são as oportunidades que essa ideia proporciona, né? Avalie os projetos envolvidos nessa ideia. E aí você faça a seleção, tá? Lembrando que nem toda ideia ela é aplicável. A gente precisa executar um processo, né, para verificar se essas ideias elas serão factíveis, ok? E aí, ó, eu tenho aqui, por exemplo, avaliação de projeto e implementação, análise de viabilidade econômica. Será que financeiramente essa ideia, esse projeto, ele é viável? Pode ser que não, pode ser que sim, né? Fazer um protótipo de uma ideia.
né? Para que eu possa ter um primeiro insight, para que eu possa ter uma primeira versão, mesmo que não acabada, de como vai funcionar essa ideia. Então, criar indicadores de desempenho, né? O mínimo produto viável, o chamado MPV. O que é o mínimo produto viável? Eu quero mandar um foguete para a Lua, mas se ele chegar até o espaço, já está bom, né? Já está bom, já faz o que eu quero, já atende aquilo que eu desejava, entendeu? Então, qual é o mínimo produto viável? E o file fast, né? O file fast. Opa, o file fast. File é falhar e fast é falhar, é rápido, né? Então, fale rápido, né? Fale rápido, porque se você demorar para falhar, você vai falhar lá na frente. E se você falhar lá na frente, é pior. É pior, entendeu? Então, tenha problema agora, antes que esse problema seja lá na frente. Já pensou você investir dinheiro, investir tempo, e aí você chegar lá no final de um ciclo e descobrir que deu errado? Por quê? Porque você não avaliou direito esses pontos e, consequentemente, o dano, o problema demorou a surgir por conta da sua falta de planejamento, tá? Aí é pior, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aí hoje. Era essa a ideia que eu queria passar para vocês aí hoje. Ah, não tem problema não, Guilherme. Seja bem-vindo, tá? Então, pessoal, de forma simplista, nós já estamos aí quase no horário, é isso que eu queria passar para vocês aí na aula de empreendedorismo. Então, em resumo, toda vez que nós resolvemos empreender, a gente tem que ter em mente que nós precisamos ter inovação. Nós precisamos inovar, né? E esse processo de inovação, ele é simples, mas muitas vezes nós não exercitamos ele. De que forma? Nós não fomos treinados para isso. E quando eu falo, eu estou me colocando aí também, tá? Então, nós não fomos incentivados a fazer leitura, né? Nós não fomos incentivados a registrar essas ideias e, consequente, muita coisa se perde. Eu particularmente acho muito perigoso, não sei se vocês já ouviram falar, o tal dos audiobook. O que é o audiobook? Alguém lê, grava o áudio e você escuta, né? O que acontece? Não que isso vai deixar de você ser mais criativo, mas você está perdendo um processo muito importante que é a leitura. A leitura vai te dar um grau de percepção muito maior daquilo que foi escrito, daquela ideia. Se você só escutar, você vai perder uma boa parte disso, tá? Então existem processos, interagir com pessoas diferentes, conversar sobre assuntos diferentes, tá bom? Isso vai ajudar bastante nesse processo. Muito bem, pessoal. Alguma coisa que a gente falou aí não ficou claro, ficou faltando, não entendi, fale agora, tá? Para a gente poder esclarecer a dúvida aí. Se não, eu vou encerrar a aula e vou dar a aula como encerrada, e aí a gente se vê semana que vem. Bom, então tá bom então, pessoal. Eu vou encerrar a aula então, tá? Beleza, obrigado. Tá certo. Eu vou encerrar a aula então. Então, pessoal, muito obrigado, tá? Tenham todos um ótimo dia aí, né? O resto de um ótimo dia, uma boa semana para todos nós, tá bom? Vejo vocês semana que vem, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.